A palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos fazer um ato de fé aqui. Olha para o lado aí, ó. Olha para o seu lado. Olha para lugar que não tem ninguém. Olha para onde não tem ninguém. E fala assim: seja bem-vindo. E fala o nome da pessoa que você quer que esteja aqui com você. Amém. Glória a Deus. Você crê que essa pessoa vai estar aqui com você? Você só precisa crer. Você só precisa confiar. E eu posso te fazer uma pergunta nessa noite? Posso te fazer sim ou não? Quem aqui crê de verdade no poder de Deus? Você crê? Você crê que você serve a um Deus que faz o impossível acontecer? Você crê que Deus é um Deus que Ele é ilimitado em seu poder? Você crê que Ele ama manifestar o poder dEle? Só que tem um porém. Por quê? É porque para Ele manifestar o poder dEle, Ele vai colocar à nossa frente desafios. E é aí onde a pessoa fala assim: pastor, mas a mensagem nem começou direito, o senhor já está falando de desafios, né? de dificuldades que a gente vai ter que enfrentar. Pois é, não tem como a gente já pular para a parte boa, pular para a promessa, pular para a vitória. Não tem como a gente já pular lá para frente e a gente ver o poder de Deus se manifestando. Tem não. Não tem. Porque se nós pararmos para pensar, a nossa vida ela é feita de vários desafios que nós vivemos durante a nossa vida. E esses desafios eles irão acontecer até que Jesus venha. Sempre haverá desafios na nossa vida. Os desafios eles são o combustível da nossa fé. Por isso que por trás dos desafios sempre vai haver um milagre. Por trás dos desafios sempre haverá promessas. Quando a gente lê a palavra de Deus e a gente vê os 10 espias subiram lá um monte para avistar a terra prometida. E eles viram tudo. E havia um desafio ali. O primeiro desafio era de eles subirem o monte. Desafio também de que ali haviam gigantes. Desafio de que eles viram que aquela terra era uma terra fortificada. Viram que aquela terra era uma terra preparada para a guerra. Então havia um desafio ali. Mas por trás daquele desafio existia uma promessa. Por isso que quando a gente vê o povo de Israel saindo do Egito, a gente vê ali um desafio vencido. Aí depois o povo de Israel se depara diante de quê? Diante do Mar Vermelho. E nós vemos mais um desafio vencido. Depois o povo de Israel vai para o deserto. E nós vemos mais um desafio vencido. E se você lembra de toda a história, você vai ver que depois veio o quê? Veio o Rio Jordão. Você vai ver que veio as muralhas de Jericó. Você vai ver que veio a cidade de Ai. E tantos outros desafios. E os desafios, eles são o que nos movem. O desafio é o que nos move, porque por trás dele existe uma promessa, existe um alvo, e é lá que nós vamos chegar em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê que você vai alcançar esse alvo? Você crê que você vai alcançar a promessa que Deus ele fez para você? Porque como é que seria uma vida sem desafios? Fala para mim. Se a gente simplesmente vivesse uma vida sem desafios, como é que seria? Uma vida parada, uma vida sem graça, é ou não é? Seria uma vida sem graça. Viver é enfrentar desafios. São desafios que vão tornar a nossa vida uma vida interessante. E superá-los é o que vai fazer com que a nossa vida tenha sentido. E hoje nós vamos aprender sobre isso.
a superar desafios. Fala para o seu irmão, superar desafios. Por quê? Porque eu acredito que Deus, Ele quer nos forjar. Eu acredito que Deus, Ele quer forjar o nosso coração para que a gente venha provar de algo mais íntimo, de algo mais profundo, de algo mais alto, um nível mais elevado. Eu acredito que Deus, Ele quer isso aqui. E o que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? Eu estou querendo dizer que esse desafio que você está enfrentando na sua vida, e só você sabe qual é o desafio, porque eu não conheço a sua vida, mas esse desafio que você está enfrentando é o que vai, para você terminar esse ano ainda tomando posse dele, tomando posse da sua promessa, acreditando que ainda vai acontecer. Mas pastor, está no final do ano, já estamos em dezembro, você está falando de algo acontecer daqui. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele foi desafiado. Foi desafiado quando? No primeiro milagre que Ele fez. Ele foi desafiado a transformar água em vinho, no último momento de um casamento. E houve ali uma transformação. Então o que é para Deus fazer algo na minha vida, na sua vida até o final do ano? O que é para Deus fazer algo na nossa vida hoje até mesmo? Ele só precisa de um momento para mudar toda a nossa vida. Sabe, a gente tem que fazer como Josué, nós temos que fazer como Caleb, que eles olharam, Caleb olhou para o desafio e disse o quê? É nosso, nós vamos tomar posse. Essa terra, Deus disse que seria nossa, então essa terra vai ser nossa. Porque eu sei que todo mundo aqui tem desafio. Todo mundo aqui enfrenta desafio. Eu e você, na nossa vida nós enfrentamos desafio. Uma criança, quando ela nasce, ela já nasce enfrentando desafios. Como assim? Ela já é desafiada no início. Porque ela estava dentro da barriga da mãe, estava lá, protegida, né? Quentinho, no escurinho, sendo alimentada pelo umbigo, cordão umbilical, né? Mas depois, aquele escurinho se torna um clarão, aquele calorzinho, quentinho, se torna um frio, e a criança, ela vai cada vez mais sendo desafiada. Daqui a pouco, ela vai ser desafiada a andar, desafiada a falar, desafiada a se limpar. E aí ela vai crescendo, vem vestibular, aí vem faculdade, vem família, e é desafios atrás de desafios. Mas é isso que nos move, é isso que nos faz acreditar que Deus, Ele tem algo grande, e que Ele vai fazer sempre o melhor. Não espere nada menos do que o melhor de Deus. Deus sempre vai ter o melhor para nós. Sempre vai ter o melhor. Porque sem desafios, a gente simplesmente só passa por essa vida, mas a gente não vive a vida. Jesus, quando Ele veio até esse mundo, Ele teve desafios, Ele enfrentou desafios. O primeiro desafio dele, qual que foi? Deixar o seu trono, deixar a sua glória. Ele foi desafiado a levar o evangelho, que Ele mesmo, até mesmo sabia que muitos iriam rejeitar, que muitos não iriam acreditar. Ele foi desafiado a perdoar enquanto estavam dizendo crucifica-o. Enquanto estavam dizendo crucifica-o, crucifica, o que ele estava dizendo? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele foi desafiado a ir para a cruz. Ele foi desafiado, ele foi trocado por um ladrão, desafiado em ser crucificado ao lado de 2 ladrões. Mas o que foi que Jesus fez? O que foi que Jesus fez? Jesus simplesmente superou aqueles desafios. Então, se Jesus está nos dando essa lição de superar desafios, nós vamos imitá-los e nós vamos superar todos os desafios em nome do Senhor Jesus. Amém? E hoje eu quero te mostrar o que é que a gente vai superar, como é que a gente vai superar os nossos desafios, como lidar com ele. E de início eu já te digo que nós temos um manual que nos ensina tudo.
que nos ensina como nós devemos fazer diante dos desafios. O que é que nós devemos fazer? O desafio que você está enfrentando é na sua área financeira. Você pode ter certeza que nesse manual tem aquilo que você precisa. É o desafio no trabalho, é um desafio no seu sentimental, é um desafio na sua vida amorosa, é um desafio na sua saúde. Para qualquer coisa, situação, desafios na sua vida, existe uma direção de Deus. Uma direção que não vem para te fazer um derrotado, não. Essa direção vem para que você venha superar e vencer tudo que vem na sua vida. E aonde é que está isso? Na Bíblia. Na Bíblia? É simples assim? É simples assim. Na Bíblia. Por isso que o primeiro desafio que nós precisamos superar é o de ler a Bíblia. Às vezes tem gente que fala assim: pastor, mas eu já estou vindo nos cultos, estou sempre nos cultos, estou sempre acompanhando online, mas isso não é o suficiente. Você tem que buscar a palavra, a sua intimidade com Deus, o seu momento com Deus. Pastor, mas sabe, quando eu leio a Bíblia eu não entendo nada que está escrito. Não é só com você que acontece isso, comigo também acontece. Acredito que com o apóstolo também já aconteceu. Acredito que com todos aqui já aconteceu, de a gente ler alguma coisa e a gente não entender aquilo que a gente está lendo. Mas sabe quando que você vai entender certinho aquilo que você leu? Quando o desafio vier. No momento que você mais precisar, vai vir aquilo no seu coração. Vai vir aquele versículo no seu coração, e aquele versículo é Deus dizendo: faça isso. Então tem momentos que você pode até não entender o que é que você está lendo, mas vai ter um momento em que, diante do desafio, você vai ser lembrado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir dentro de você e vai trazer a revelação dele para a sua vida, para que você supere aquilo que você está enfrentando na sua vida. Por que eu digo isso? Porque Isaías 55:11 diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Diz assim: assim também ocorrerá com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Então ame a palavra. Mergulhe na palavra de Deus. Por quê? Porque é ela que vai te dar o caminho, é ela que vai te dar a direção para que você vença os desafios que venham sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. E é ela que vai brilhar, é ela que vai nos dirigir, é ela que vai nos conduzir. E é por isso que são nos momentos de desafios que a manifestação do poder de Deus, ela opera. Você quer provar do poder de Deus? Hein? Você quer provar do poder de Deus? Então se prepare. Por quê? Porque vai vir desafios. Mas quem aqui está pronto para superar esses desafios em nome do Senhor Jesus? Eu estou pronto para superar esses desafios. E hoje a gente vai falar de 3 coisas que, se nós superarmos essas 3 coisas, com certeza a gente vai conseguir superar toda e qualquer coisa sobre a nossa vida. Toda e qualquer uma. E a primeira delas é ser agradecido. Fala para o seu irmão assim, ó: ser agradecido. Isso. Por quê? Porque isso é um desafio, é ou não é? Ser agradecido, a Bíblia nos mostra isso. Por quê? Lucas 17, do versículo 11 ao 19, não sei se você lembra, mas lá fala sobre 10 leprosos que foram até Jesus, porque eles queriam ser curados. E o que foi que Jesus disse para eles? Jesus liberou uma palavra, Jesus deu uma direção, dizendo para eles o quê? Que eles já estavam curados. O que eles precisavam fazer era simplesmente ir até o sacerdote, porque naquela época o sacerdote era quem via se a pessoa estava pura ou impura, se a pessoa podia retornar à sociedade, ao convívio normal ou não, porque uma pessoa leprosa naquela época, ela era excluída da sociedade, ela era deixada de lado. Tinha até cidades onde viviam leprosos.
Então eram pessoas excluídas. E Jesus falou para eles irem até o sacerdote. E os 10 foram juntos até o sacerdote. Mas um deles, no caminho, percebeu que estava curado. E ele decidiu voltar para agradecer. Mas por que a Bíblia diz que 10 foram e só um voltou? Simplesmente para mostrar que gratidão são poucos que têm. São poucos que são gratos. Existem pessoas que infelizmente elas são tão abençoadas e elas às vezes nem conseguem enxergar o quão são abençoadas e elas não são gratas. Existe até uma história que eu vi esses dias de uma menininha. A mãe dela chegou para ela e falou assim: filha, vamos no mercado? Vamos. Aí foram as duas no mercado. A menininha foi lá, estava com a mãe dela no mercado. Chegou no mercado, a mãe dela começou a olhar as coisas que tinha no mercado. De repente ela olhou uma barraca de frutas. E ela foi até aquela barraca de frutas. E a menina foi junto com ela. Chegou lá, enquanto a mãe estava olhando, a menina ficou olhando para uma laranja. E sabe quando a criança olha para alguma coisa e ela quer aquilo? Você já viu como é que é a criança quando ela quer, né? Ela fica olhando com a carinha de que quer, está desejando aquilo ali. De repente chegou o dono do mercado e pegou a laranja e deu para a menininha. Aí a mãe olhou para a menina e falou assim: filha, como é que fala? Como é que diz? Aí a menina pegou a laranja, entregou para o dono e falou: descasca. E por mais que seja ingênuo, né, uma criança ingênua, não tem nem noção daquilo que ela fez, muitas das vezes. Mas muitas das vezes nós fazemos isso. Muitas das vezes nós somos assim. Por isso que ser grato é um desafio que nós precisamos superar. Sabe, você acordou, você tomou banho, eu acredito que você tomou banho. Amém, glória a Deus. Eu acredito que você tomou banho, você acordou, você escovou os seus dentes, você dormiu numa cama. Mas existem pessoas que não têm nenhum chuveiro, pessoas que não têm nenhum colchão para dormir. E são pequenas coisas que fazem a diferença, que precisam ser valorizadas. E muitas das vezes nós não valorizamos. E é por isso que aquele homem leproso voltou lá para agradecer Jesus, porque ele estava dizendo: eu valorizo aquilo que o Senhor fez por mim. Isso é gratidão. Isso é gratidão. E sabe quais foram as palavras de Jesus quando ele voltou para agradecer? Jesus disse o seguinte: cadê os outros? Não eram 10? Cadê os outros? Ou seja, da mesma forma que Jesus ele se lembra de quem é agradecido, ele também se lembra de quem não agradece. E preste muita atenção nisso aqui. Quem é grato, ele sempre vai receber mais. Você pode ter certeza. Quem é grato sempre vai receber mais. E é por isso que, não é que eu estou falando aqui que quem é ingrato, Deus vai tomar o que Deus vai pegar de volta. Não é isso que eu estou falando. Mas quem é ingrato, perde de receber mais de Jesus. É simples. Perdeu. Por isso que Jesus pergunta: cadê os outros? Ah, não vieram? Tudo bem, sem problemas. Aí Jesus disse o que para aquele que voltou? Vá, a tua fé te salvou. Jesus não disse assim: vá, então vá, a tua fé te curou. Por quê? Porque a cura ele já tinha recebido, mas a salvação só ele recebeu. Os 9 receberam o quê? Receberam algo que todo mundo via, a lepra, foram curados, porque a lepra era algo que era fácil de ser visto. O povo via aquilo que estava por fora, mas ele, além de receber aquilo que era por fora, a cura por fora, ele também recebeu a salvação do seu interior. E o que é mais importante? O que está por fora ou o que está por dentro? Ele recebeu o melhor. Lembra que eu falei que Jesus ele não tem nada menos do que o melhor para você?
Deus, Ele tem o melhor para você. Gratidão. Às vezes até mesmo a gente reclama de barriga cheia, é ou não é? Às vezes a gente reclama de estômago cheio. Por mais que a gente viva muitas das vezes na simplicidade, a gente tem que dizer: até aqui o Senhor me sustentou. Não veja as faltas, não fique olhando para as faltas. Veja o que Ele já fez na sua vida. Veja o que Ele tem feito. Tem muita gente que está olhando só para aquilo que é negativo, só para as faltas e se esquecendo de agradecer. Os espias, eles olharam para os gigantes, olharam para a cidade que era fortificada e esqueceram de olhar para a promessa. Às vezes a gente reclama, tem gente que reclama do carro que tem, é ou não é? Tem gente que reclama do carro que tem, mas ela ainda tem um carro. Enquanto tem um outro lá que está no busão lá, cheio e está feliz da vida, é ou não é? Tem gente que reclama às vezes do esposo, tem gente que reclama às vezes da esposa, mas se esquece que tem alguém que queria estar no lugar daquela pessoa. Tem alguém que queria ter uma esposa, tem alguém que queria ter um esposo, construir uma família, enquanto aquela pessoa está lá reclamando, praguejando, é ou não é? Infelizmente. Tem gente que reclama até mesmo de andar a pé. Igual eu estava falando com uma pessoa esses dias, ele falou que estava vindo para a igreja, estava andando a pé, e ele começou meio que reclamar, que queria um carro, que Deus não dava um carro, uma moto, e isso e aquilo outro, meio começou, aí sabe o que Jesus fez? Sabe o que o Espírito Santo fez? Fez um cadeirante passar na frente dele assim, e falou dentro dele: você ainda tem perna. Sabe, então às vezes a gente reclama de barriga cheia, a gente não valoriza o simples, a gente reclama até mesmo da comida que a gente queria ter no nosso armazenamento e a gente não tem, mas a gente ainda tem o que comer, enquanto tem gente que não tem nada para comer. Então a gente tem que superar esses desafios, vamos ser gratos. Você acordou? Agradeça. Você foi dormir? Agradeça. E a exemplo disso eu trago até a Sofia, minha filha. Eu e minha esposa sempre ensinamos ela desde pequeno: vai dormir, vai orar. E não é a gente que ora não, ela mesma ora. Às vezes ela até chama a gente para orar: pai, vou dormir, vem orar comigo. Ou ela chama a mãe dela, ou às vezes vai os dois orar com ela. E ela mesma ora, fala: vamos orar, filha, vamos orar. Aí ela: Senhor, obrigado. Ela fala: papai do céu, obrigado pelo dia. Obrigado pelo papai, obrigado pela mamãe, obrigado pela avó, pelo vovô. Aí ela começa a falar até mesmo nome de membro, começa a falar nome de obreiro, começa a falar nome de escolinha, começa a falar nome de todo mundo. Aí depois ela fala: abençoa todo mundo, nos dê que o Senhor nos dê uma noite de paz, em nome de Jesus, amém. Aí no final: te amo, papai do céu. São ensinamentos, é o mínimo. Às vezes ela ouviu um não durante o dia, às vezes ela ouviu algo que contrariou ela, às vezes ela ouviu um presente que ela queria muito e eu falei não para ela, mas mesmo assim no final do dia o que é que ela faz? Ela agradece. O que eu estou ensinando? Estou ensinando ela a ser grata. Então vamos sair dizendo assim, vamos sair daqui dizendo assim: Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, e eu sei que aquilo que não está bem, vai ficar em nome de Jesus. Esse tem que ser o nosso coração. Mas qual que é o próximo desafio? O próximo desafio é trabalhar a ansiedade. Quem tem dificuldade com isso? Acho que todo mundo tem. Muitas das vezes eu sou ansioso com muitas coisas. Às vezes a gente está aqui, a gente
fala assim, pastor, eu estou aqui, mas olha, já estou pensando na minha semana, já estou pensando naquilo que eu tenho que fazer, no problema que eu tenho que resolver, estou pensando naquilo outro, e isso e aquilo. E Filipenses 4:6 está dizendo assim para nós, ó, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. É mais ou menos igual aquele meme, né? Respira, respira, respira. Aí você vai tentar falar, respira. Já viu esse meme? É a mesma coisa. Muitas das vezes a gente é ansioso. E eu acredito que todo mundo aqui é ser humano. Ou tem algum ET aqui? Tem alguém que não nasceu de mãe, não nasceu parto normal, parto cesárea? Tem alguém aqui? Acho que não, né? Todo mundo aqui é ser humano. E o ser humano, ele já é ansioso desde que nasce. Por que eu falo isso aqui? Porque quando a criança nasce, o que ela quer, o que ela tem que fazer? Ela tem que chorar. E aquilo ali é o que? É a ansiedade dela em fazer com que os pulmões se abram, os pulmões se expandem. E é por isso que ela começa a chorar. E depois ela chora mais ainda. Por quê? Porque ela quer mamar o tempo todo. Ela quer se alimentar o tempo todo. Então é o que? Ansiedade de comida. E é só a gente parar para pensar. Nós somos ansiosos. Nós humanos, nós somos ansiosos em muitas coisas na nossa vida. Mas como que a ansiedade, ela pode ser superada? Tem como isso acontecer? Pergunta para mim. Tem como isso acontecer? Tem como. 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso aqui me faz lembrar até uma época da minha vida que eu estava em dificuldade. Eu estava em dificuldade financeira. Casado e estava com dificuldade financeira. E eu lembro que naquela época eu não ganhava muito bem, mas eu recebi uma proposta para ganhar bem melhor do que eu estava ganhando. Só que aquela proposta envolvia eu abandonar a minha igreja, abandonar Campo Grande, o estado, abandonar os meus familiares, abandonar muitas outras coisas, abandonar principalmente aquilo pelo qual o Senhor me chamou para fazer, abandonar muitas coisas. E até mesmo era um momento onde tinha praticamente eu e meu pai que estava à frente ali, cuidando bastante ali das coisas da igreja, se entregando ali. Era um momento muito difícil, e eu fiquei pensativo, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou, eu estou precisando. Minha esposa nem sabia desse conflito que eu tinha dentro de mim, ninguém sabia, meu pai, ninguém, eu não conversei com ninguém. Era uma época que eu precisava muito sair daquela situação, mas aí, Deus pega e coloca uma pessoa no meu caminho. Eu estava indo para um lugar, estava no carro e eu estava pensando exatamente nisso. Quando eu cheguei no lugar, a pessoa olhou para mim e falou assim: você não está feliz como antes, né? Você não está tocando com alegria igual você tocava. Aí ele falou assim, que Deus estava mandando me dizer, para eu esperar mais 3 anos, que eu ia ver o que Deus iria fazer na minha vida. Só que para a pessoa que está num momento difícil, esperar 3 anos, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Você está passando um momento difícil e a resposta de Deus é: espera mais 3 anos. Apesar de ser um momento difícil, eu também provei de muitas coisas sobrenaturais de Deus. Às vezes, irmão, eu estava com vontade de comer uma pizza, vi uma pessoa e falava assim: vamos lá na pizzaria, eu pago para você. E era a pizzaria que eu queria comer, não era qualquer coisa. Você vê que Deus estava sempre cuidando de mim, da minha família, da minha casa, nos mínimos detalhes.
Mas apesar de tudo isso, do conflito que eu estava dentro de mim, de ir ou não ir, de aceitar a proposta ou não aceitar a proposta, eu estava esperando uma resposta de Deus, e essa foi a resposta que Deus me deu. Essa foi a resposta que Deus me deu. Espera mais 3 anos. Eu esperei os 3 anos, não foi fácil, mas eu declarei: Senhor, eu lanço sobre o Senhor todas as minhas ansiedades, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu simplesmente confiei em Deus, eu não fiquei reclamando, nunca reclamei, nunca murmurei da situação que eu estava vivendo. Eu simplesmente confiava em Deus. Não sabia o que aconteceria, não sabia como seria, mas eu sei que eu tinha uma promessa de Deus. 3 anos se passaram e Deus manifestou na minha vida aquilo que Ele falou que ia manifestar. E foram 3 anos certinhos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso pode acontecer com você também. Simplesmente você precisa confiar, lançar toda a sua ansiedade sobre Ele. Mas o problema é quando a gente quer resolver, superar as nossas ansiedades confiando no nosso braço, confiando na nossa força, confiando em nós mesmos. Porque daí a gente começa a fazer plano A, plano B, plano C, D, E, F, é ou não é? A gente começa a fazer vários planos. Só que quando você decidir falar com Deus, Ele vai te dar um plano. Qual o plano? O plano J. Que plano é esse? O plano de Jesus. O plano da palavra de Deus nos traz. Se for o nosso plano, a gente pode até mesmo procurar pessoas que não irão nos orientar da forma correta. E a gente vê isso na Bíblia. Adão e Eva. Adão e Eva erraram. Por quê? Porque ouviram a voz de alguém que trouxe uma direção que não era a correta para a vida deles. Qual que foi a direção dada para eles? Não é para vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a direção que Deus deu. E até aí tudo bem, porque eles não comeram. Até aquele momento eles não comeram, mas daí veio o quê? Veio a ansiedade. E a ansiedade muitas das vezes pode vir de pessoas que estão perto de nós. Você sabia disso? A ansiedade pode ser gerada em nós através de pessoas que estão perto de nós. Aí veio a serpente até eles e disse: Deus disse aí que vocês não podem comer de alguma árvore, de algum fruto. Foi isso que Deus disse. E crente gosta de comer, ou não é? Então ele já foi logo no ponto fraco. Já foi logo no ponto fraco. Mas a verdade é que o diabo quis gerar ali uma ansiedade no coração de Eva em relação àquilo que Deus havia falado. Os 10 espias, eles lançaram ansiedade no coração de uma nação, de uma geração, dizendo que aquela terra tinha gigantes, que tinha isso e aquilo outro. E a ansiedade, ela tende a aumentar as coisas. A pessoa fica preocupada com o que ela nem sabe se vai dar certo, ela fica preocupada com algo que ela nem sabe como é que aquilo vai acontecer. E aí o que acontece? Aí vem a depressão, aí vem síndrome do pânico, aí vem o quê? Vem o ataque cardíaco, a pessoa parece que vai morrer e ela está ali numa crise de ansiedade. Ela se encontra num momento de crise de ansiedade. Como superar isso? Fala com Deus. Fala com seu Pai. Fala com o seu Criador. Por quê? Porque Ele conhece você melhor do que ninguém. Fala com o seu Pai. Enquanto o diabo ele quer complicar a nossa vida, Deus ele quer descomplicar. Davi fazia muito isso aqui quando as pessoas vinham até ele para querer matar ele, quando as pessoas vinham para querer atingir o povo de Israel, atacar o povo de Israel,
ele sempre ia até Deus e dizia o quê? Senhor, o que é que eu faço? Qual que é a direção que o Senhor tem para mim? O que é que eu tenho que fazer? Então vai para a palavra, vai ouvir mensagem, ouve mensagens, mas também ouça o pastor, o seu pastor. Hoje sou eu que estou aqui, outro dia é o apóstolo, outro dia pode ser qualquer um de nós, mas a gente tem que entender que ali não é simplesmente o pastor, é o Espírito Santo que está revelando palavras, está trazendo palavras aos nossos corações, está falando aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente precisa praticar, aquilo que nós precisamos fazer, porque por trás daquelas palavras existem bênçãos para as nossas vidas. Então daqui a pouco nós vamos orar, abra o seu coração, se rasgue diante da presença do Senhor, Ele é o seu Pai, construa a sua intimidade com Ele, mas abra para falar a coisa certa, abra o seu coração para falar a coisa certa. Primeiro, desafio de ser grato. Segundo desafio, vencer a ansiedade. E terceiro desafio, e último, controlar as palavras. Eita! Esse é um desafio que é ou não é? Principalmente a mulher que fala demais, não é não? Não é não, né, gente? Estou brincando com vocês. Controlar as palavras. Eclesiastes 10, 12 diz o quê? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destrói. E eu acredito que você sabe que a sua palavra, ela tem poder. Eu acredito que você sabe disso. Eu acredito que você sabe que aquilo que você fala está saindo do seu coração. Eu acredito que por isso nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos falando, com aquilo que está saindo dos nossos lábios. Todos nós, seres humanos, nós temos a necessidade de se comunicar, é ou não é? A gente tem a necessidade de se abrir com alguém, de conversar com alguém, de dialogar com alguém. Tem gente que já acorda conversando, tem gente que já acorda puxando assunto, é ou não é? E eu falo a exemplo disso, eu e meu pai, a gente estudava em Engenheiro Coelho, mas a gente morava em Limeira, então a gente pegava o carro de Limeira e ia até Engenheiro Coelho, para estudar. Eles faziam faculdade e eu fazia ensino médio, na Unasp. E nesse trajeto ele já acordava querendo falar comigo, irmão. Eu não estava querendo falar não, eu não estava querendo conversar não. Quando você acorda, você quer o quê? Você quer ficar quieto. Você não quer falar com ninguém. Ele fala, eu estou falando com você, você fica quieto, você não fala, você não responde, você não dá um sinal de vida. E eu só fazia assim, ó. E ele ia falando. Tipo, não quero falar. Eu ia falar já quando já estava lá na outra cidade. Aí eu já estava mais aberto para conversar. Mas aí o que aconteceu? Hoje eu faço o mesmo. Hoje eu levanto e eu já vou puxar assunto com a minha filha. Minha filha já, às vezes ela está dormindo e eu já acordo ela falando. E quando eu não acordo ela falando, é ela que vem até mim e começa a conversar quando ela acorda. E ela já vai puxando assunto, vai querendo conversar. E não tem problema em a gente se comunicar, em a gente conversar e a gente falar. Não tem problema nisso. É algo que todo mundo gosta de fazer e precisa fazer muitas das vezes. Mas é como a gente se comunica. Porque as palavras naturais que eu falo podem se tornar sobrenaturais. Tanto para a construção, como também para a destruição. Para os dois jeitos. Tanto para construir, como para destruir. Porque tem gente, eu posso falar? Posso falar ou não? Tem gente que tem língua de cobra, é ou não é? Tem gente que tem língua de cobra, irmão. Que tem uma língua peçonhenta, uma língua que ela lança veneno para si e lança veneno para outros. Então nunca se esqueça de que as nossas palavras, elas podem ganhar vida de tal forma que a gente nunca imaginou que ela poderia ter aquele alcance. Por isso que é tão importante a gente olhar para a área da nossa vida que muitas vezes não está bem
e nós proferimos palavras de fé, palavras de bênçãos, não palavras de maldição, não palavras que venham destruir, palavras que venham construir, para que aquelas palavras, elas se tornem uma realidade de fé na nossa vida. Agora, isso é uma decisão que eu e você tomamos, isso só depende de nós, eu olhar e eu construir aquilo que eu quero viver, ou eu olhar e eu destruir aquilo que Deus queria construir na minha vida. E eu te convido a te colocar de pé nessa noite. Se coloque de pé. Diante de tudo isso aqui que eu falei, o que é que você tem profetizado sobre a sua casa? O que é que você tem profetizado sobre o seu trabalho? O que é que você tem profetizado sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua vida? O que é que você tem profetizado? Porque chegou a hora de nós superarmos esses desafios, e de a gente começar superando esses aqui que a gente acabou de dizer, seja ingratidão, seja a ansiedade, seja o descontrole das palavras. A gente vai vencer em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o DNA daquele que venceu está sobre a sua vida, o DNA daquele que venceu está sobre a minha vida, e nós vamos vencer juntamente com Cristo em nome do Senhor Jesus. Então feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e fale com o seu Deus, fale com o seu Pai nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, Deus. Nós sabemos, Pai, que desafios virão para o Senhor manifestar o seu poder, Espírito Santo, mas nós declaramos que nós somos mais que vencedores sobre toda e qualquer situação, porque nós temos o Senhor em nós, nós temos o Senhor ao nosso favor, Deus. Espírito Santo, dê-nos um coração, Pai, um coração grato, um coração que, independente daquilo que nós estamos vivendo, se estamos bem ou se estamos mal, nós estamos sempre agradecendo por tudo aquilo que o Senhor fez e fará nas nossas vidas, Deus. Trata, Senhor Jesus, o nosso coração, trata a nossa vida, Espírito Santo. Venha sempre trazendo palavras que irão nos levar para cima, que irão fazer de nós pessoas frutíferas, pessoas abençoadas na Tua presença, Pai. Senhor, tira toda ansiedade no nosso coração, tira, Senhor Jesus, que nosso coração seja um coração que confia no Senhor, que acredita nas suas promessas, que acredita que aquilo que o Senhor fala, o Senhor é fiel para cumprir, o Senhor é fiel para fazer acontecer. Ó Espírito Santo, nós cremos no Senhor, Pai, nós acreditamos em Ti, Pai, e nós liberamos palavras de bênção, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor abençoe, Pai, o nosso relacionamento, Pai, conjugal. Que o Senhor abençoe, Pai, os nossos filhos, a nossa vida, Pai, em todas as áreas das nossas vidas, Pai, que nós sejamos abençoados, Pai. Senhor Espírito Santo, nós fazemos um compromisso, Deus, de nos entregarmos, de nos prostrarmos mais, de buscarmos mais a Tua palavra, Pai, buscarmos mais de Ti, Pai, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Espírito Santo, nos direcione, nos conduza. Espírito Santo, nós colocamos diante de Ti, Pai, essas palavras, nós colocamos diante de Ti, Pai, o nosso coração, a nossa vida, e entregamos a Ti, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Espírito Santo, venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Diga amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, que de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Oh, amém. Declare isso. Amém. Diga assim seja. Amém. Oh, amém. 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 Espírito Santo, venha, Senhor Jesus, passeia no nosso meio, Deus, trabalha, Senhor, nos nossos corações. Continue, Pai, agindo, Espírito Santo, continue trabalhando no íntimo, Pai, continue, Deus, trabalha no nosso interior, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor alcance a casa de cada um que está aqui, Pai, que o Senhor alcance, meu Deus, as nossas famílias, os nossos familiares, Pai, que aqueles que estão perdidos, Pai, venham encontrar o Teu caminho, o caminho de salvação. Que eles sejam gratos, Espírito Santo, por tudo aquilo que o Senhor fez, que eles entendam, Pai, que o Senhor morreu numa cruz, que o Senhor se entregou, que o Senhor se humilhou perante os homens, Espírito Santo, para nos trazer vida, para nos trazer conforto, para nos trazer, meu Deus, a salvação, Pai. Espírito Santo de Deus, nós cremos no Teu poder, Deus. Haja, Pai, nós estamos aqui, mas para o Senhor não tem distância. Meu irmão, comece a orar, ore por aquele que está perdido, olhe para a sua família, olha por aqueles que não estão vivendo o mesmo caminho que você está vivendo. A sua oração, ela tem poder. Nós acabamos de falar aqui, as suas palavras têm poder. Confie no Senhor, entregue as suas ansiedades, entregue o teu caminho, entregue o teu coração, entregue as suas palavras diante dEle, coloque uma oração diante do Senhor. Fala: Espírito Santo, eu coloco essas palavras diante do Senhor, alcança fulano, alcança ciclano, que eles possam estar na Tua presença, que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo.
Espírito Santo, alcança essas pessoas, Pai. Para o Senhor não há limites. Se nós clamarmos, o Senhor vem. Se nós clamarmos, o Senhor do mais alto monte, o Senhor escuta as nossas orações. Nós cremos que para Ti nada é impossível, Deus. Nada é impossível, Pai. Que o Senhor entre, Pai, e que o Senhor, Deus, possa tomar para si, Pai, a causa de cada um aqui, Espírito Santo. Que o Senhor entre com o Teu poder, com a Tua justiça, com o Teu favor, com a Tua graça. Alcance o Espírito Santo. Muitas das vezes você está aqui, você não sabe nem por que você está orando por essa pessoa, mas aquela pessoa já sentiu a presença do Senhor. Aquela pessoa está sendo tocada pelo Senhor. Muitas das vezes aquela pessoa está tendo até um livramento nesse momento. Ore, ore, ore. Só você é quem pode fazer essa oração. É você quem precisa entrar na presença do Senhor. Não fique nas minhas palavras. Não fique preso a mim. O Espírito Santo, Ele está se revelando dentro de você. Ele está mostrando, ore por isso. Ore por aquilo. Ore por fulano, por ciclano. Essa causa aqui, ore. Ore. Coloque diante de mim. Apresenta a tua causa. Apresenta diante do Senhor. Entre na sala do trono. Se coloque diante do Rei. Só Ele é quem pode mudar a nossa história. Só Ele é quem pode transformar. Só Ele é quem pode purificar a vida de alguém. Eu não tenho poder para fazer isso, mas as nossas palavras têm o poder de fazer qualquer coisa ser construída. As nossas palavras têm o poder de fazer com que coisas impossíveis sejam construídas nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Espírito Santo, nós Te agradecemos, Pai, por este momento de comunhão com o Senhor, Deus. Te agradecemos porque cremos que o Senhor falou ao nosso coração, Pai. Cremos que o Senhor alcançou vidas. O Senhor alcançou pessoas que estavam precisando, que nós se colocássemos diante de Ti. Muitas das vezes nós desprezamos a Tua presença e estamos errados. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso paracleto, aquele que está ao nosso lado, aquele que é o nosso auxiliador. E muitas das vezes nós desprezamos essa presença e não nos colocamos diante dEle para conversarmos, para falarmos com Ele, para entregarmos diante dEle o nosso coração, os nossos anseios, conversar como um amigo íntimo conversa. Mas Espírito Santo, nós não queremos, Pai, esse tipo de vida, Pai. Nós queremos uma intimidade profunda com o Senhor. Queremos Te conhecer cada dia mais. E declaramos aqui, Pai, que nós Te amamos. Que nós Te amamos. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.